Recentemente, uma notícia envolvendo as pirâmides do Egito chocou milhões de usuários nas redes sociais, em postagens virais no Instagram e no TikTok. Isso porque surgiram alegações de que arqueólogos teriam descoberto uma estrutura subterrânea gigantesca, que teoricamente se estende por quilômetros sobre as planícies de Gizé. Segundo algumas teorias, essa rede de túneis e câmaras ocultas estariam ligadas a antigos segredos da humanidade, desde conhecimentos proibidos até a suposta prisão de entidades mitológicas, como Azazel, citado em textos apócrifos. Mas o que de fato é verdade nessa história? Bem, teorias da conspiração nunca foram novidades para as pirâmides de Gizé, que sempre foram um enigma para historiadores e cientistas. Construídas há mais de 4.500 anos, elas desafiam explicações fáceis e cada nova descoberta parece levantar mais perguntas do que respostas, seja pela precisão milimétrica de sua construção, pelos alinhamentos astronômicos impressionantes ou pelos mistérios que envolvem seus túneis ocultos. As pirâmides continuam alimentando teorias que vão do plausível ao completamente conspiratório. Então, será que realmente há uma cidade subterrânea abaixo das pirâmides? O que dizem os estudos científicos sobre isso? E como essas novas descobertas se conectam às lendas que há séculos cercam essas construções? Hoje vamos desvendar os fatos por trás do mistério das pirâmides e entender onde termina a história e começa a ficção. Se você não mora em uma caverna e passou pelo menos 20 minutos desse último mês em alguma rede social, você com toda certeza deve ter ouvido falar sobre a mais recente descoberta envolvendo as pirâmides do Egito. Isso porque a notícia que vem repercutindo na internet é de que alguns pesquisadores afirmam ter encontrado estruturas que estariam abaixo das grandes pirâmides e que cobririam grande parte do Planalto de Gizé, o que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Isso porque estamos falando de túneis que chegam a 1,2 km de profundidade, e como se isso já não fosse impressionante o suficiente, existe a possibilidade de ter sido descoberta uma cidade perdida, que muitos estão apelidando-a de Amente. E caso você não saiba, Amente é o nome utilizado para se referir ao submundo na mitologia egípcia. Mas guarda essa informação que já já a gente volta para ela. Primeiro vamos entender como exatamente foi que descobrimos essas estruturas. Obviamente não foi preciso que a gente cavasse um buraco de mais de 1 km no chão para poder descobrir o que havia debaixo das pirâmides. Isso porque, para conseguir mapear o subsolo do Egito, foram utilizadas duas tecnologias principais: o radar de penetração no solo, conhecido como GPR, que utiliza ondas de rádio para criar imagens do subsolo, e a tomografia por radar de abertura sintética, também conhecida como SAR, que utiliza ondas eletromagnéticas para obter imagens bidimensionais e tridimensionais de alta resolução da superfície e da subsuperfície da Terra. Beleza, já deu para entender como funciona a tecnologia que foi utilizada para descobrir essas informações. Mas o que de fato foi encontrado lá embaixo? Bem, os dados coletados nos revelam algo bizarro: 8 estruturas cilíndricas gigantescas que estão enfileiradas verticalmente, a quase 650 metros abaixo da superfície. Mas não é só isso, porque além disso também foram encontradas duas câmaras cúbicas gigantescas, cada uma com cerca de 80 metros de largura, e uma rede de corredores que parecem interligar tudo isso. E nesse momento é onde entramos na parte polêmica, porque se isso tudo de fato for real, poderíamos estar diante de uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Mas calma, porque nem todo mundo comprou essa ideia. Isso porque muitos especialistas questionam a interpretação dessas imagens, dizendo que pode ser apenas uma leitura equivocada dos dados, ou até mesmo formações naturais, que foram mal interpretadas pelos estudiosos, sem contar que até agora nenhuma escavação oficial foi feita para confirmar essas informações. E o governo egípcio tem sido bem discreto sobre o assunto. Até porque
muito provavelmente conseguir uma autorização para uma escavação pode-se dizer que é impossível. Isso porque, como as pirâmides já estão de pé há mais de 4.000 anos, digamos que não seria uma boa ideia cavar o solo ao redor dela sem esperar que ela permaneça intacta. Ou seja, enquanto algumas pessoas estão convencidas de que uma cidade secreta está prestes a ser revelada, outros dizem que essa história pode ser só mais um exagero da internet. Será que estamos diante de um segredo milenar enterrado sob as pirâmides, ou isso tudo não passa de uma confusão científica? E é aqui que a gente vai conhecer as lendas e os mitos envolvendo essa nova descoberta. Ok, até agora a gente já entendeu o que foi achado, como foi achado e tudo mais. Mas por que várias pessoas estavam com medo desse achado, já que a gente já encontrou diversas construções do passado e são, apenas construções. Além da parte que já comentamos antes, onde ela possivelmente seria a cidade do submundo egípcio, que já é assustadora por si só, ainda temos uma lenda que vai ainda um pouco mais longe. Mas para entender essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no nome Azazel? Bem, se o nome não te soa familiar, o que você tem que saber é que ele é uma figura misteriosa, mencionada em textos antigos, incluindo o famoso livro de Enoque. E adivinha só, tem gente que acredita que ele pode estar aprisionado debaixo das pirâmides do Egito. Sim, isso mesmo que você ouviu. A história de Azazel é bem sombria, isso porque em várias tradições ele é descrito como um dos anjos caídos, aquele que ensinou aos humanos conhecimentos proibidos, como a arte da guerra e o uso de metais para criar armas. Tá, mas qual seria o problema disso? Digamos que isso não pegou bem no currículo celestial, e ele acabou sendo banido e preso nas profundezas da Terra. E agora aqui entra a parte maluca. Algumas lendas dizem que o local desse confinamento eterno seria justamente nas câmaras subterrâneas abaixo das pirâmides. Tá, ok. Mas de onde veio essa conexão com Gizé? Algumas interpretações de escrituras antigas apontam para a ideia de que as pirâmides não eram apenas túmulos de faraós, mas sim estruturas criadas para selar algo muito mais perigoso. E isso se conecta com textos esotéricos, que falam sobre portões de energia e prisões divinas. E é aí que a imaginação da internet vai à loucura. Teóricos da conspiração adoram apontar que o governo egípcio mantém uma política super rígida sobre as escavações profundas nas pirâmides, o que claramente só faz o pessoal suspeitar ainda mais e criarem mais e mais teorias da conspiração. Agora, trazendo um pouco para o mundo real, existe alguma prova de que Azazel está realmente de castigo embaixo da pirâmide? Na verdade, nenhuma. O que de fato é muito bom, né? Mas isso não impede de que essas lendas continuem a alimentar a percepção mística e quase sobrenatural das pirâmides. E também nada impede de que elas sejam verdadeiras de fato. Mas não desenterrando nada de ruim de lá igual acontece nos filmes, pra mim tá tranquilo. Imagina, sai o Adão Negro de lá. E falando em filmes, você sabia que muitos desses boatos e teorias da conspiração se espalham justamente por conta de filmes? Geralmente, eles utilizam algum fato que realmente aconteceu na vida real e dão aquela aumentada para poder valorizar a história. E caso você não lembre, eu acho válido a gente relembrar alguns exemplos nesse vídeo aqui. Se tem uma coisa que a cultura pop sabe fazer muito bem, é pegar um monumento histórico e transformar ele em um mistério gigantesco. E é claro que com as pirâmides do Egito não podia ser diferente. E se você já assistiu algum filme de aventura, principalmente nos anos 90 e 2000, com certeza já viu aquelas cenas clássicas. Exploradores entrando em corredores escuros, armadilhas acionadas por pedras soltas, múmias amaldiçoadas acordando do nada, entre outros exemplos. E claro que todas essas superstições viraram parte do imaginário popular sobre as pirâmides. Mas, peraí, antes eu falei que a maioria desses casos vieram de histórias reais. Então, quais são essas histórias reais? Para não precisar citar todos os exemplos, vamos utilizar o mais famoso deles, que ocorreu no século XIX,
que foi quando os primeiros exploradores começaram a entrar nas tumbas egípcias, onde surgiram histórias sobre maldições e fenômenos estranhos, como por exemplo a suposta maldição do faraó, que aconteceu depois da abertura da tumba de Tutankhamon, onde diversos desses pesquisadores e arqueólogos acabaram indo dessa para uma melhor pouco tempo depois da abertura da tumba. Mas claro que nesse caso o mais provável é que os pesquisadores apenas entraram em contato com fungos e bactérias antigas. Afinal, mais de 3.000 anos enterrado ali, coisa boa que não ia sair, né? A não ser aquele pedido de like que tava ali escondido, pertinho ali das pernas do sarcófago. Se você dá um zoom, você conseguir ver. E eu vou logo avisando, viu? Que se eu fosse você, eu deixaria logo o like. Porque vai que tem uma maldição por aí pra quem não deixa o like. Aí vai de você ou não, se você vai arriscar ou não. Mas eu não arriscava não. O ponto é que depois desses acontecimentos envolvendo a tumba do faraó, o cinema e a literatura fizeram a festa. E a gente pode ver isso desde os clássicos de terror, como A Múmia de 1932, até versões mais recentes, como A Múmia de 1999. Esse com certeza é clássico, viu? Brendan Fraser no auge da fama. E quem aí lembra do famoso Imhotep? Para quem não sabe, ele não é só um personagem inventado para o filme. Ele foi um importante arquiteto na época do Antigo Egito. Por sinal, eu acho que cabe algum dia fazer um vídeo aqui sobre ele. Mas aí vai de vocês. Vocês assistiriam um vídeo assim? Comenta aqui embaixo, vai que dá bom. Um outro ponto que não podemos deixar de falar sobre as pirâmides diz respeito à construção delas, que, como todos sabem, é um ponto famoso em teorias da conspiração. Muito disso por conta do programa Alienígenas do passado, que levantou diversas vezes essa possibilidade. E caso você não se lembre do programa, com certeza você se lembra desse meme. Aliens. Pois é, esse meme é desse programa. Mas, enfim, nisso a gente entra em uma questão. Será que toda essa cultura pop ajudou a alimentar os mistérios ou só distorceu a realidade? Bem, por um lado, o fascínio pelo Egito aumentou e fez muita gente se interessar por história e arqueologia. Por outro, criou essa ideia de que qualquer coisa relacionada às pirâmides precisa ter uma pegada sobrenatural ou conspiratória. No fim das contas, seja pelo real ou pelo imaginário, uma coisa ninguém pode negar: as pirâmides continuam despertando nossa curiosidade como poucas construções na história. E com isso, chegamos ao final de mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e caso queiram entender melhor como foi a construção das pirâmides, todos os seus mistérios, aqui eu vou deixar um vídeo onde eu explico tudo direitinho para vocês de como foi a história até ela estar pronta. E caso você tenha interesse sobre o período em que ela foi construída, aqui eu explico tudo sobre essa fase da arquitetura. E dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima.